O Real Madrid vai mudar de comando. Basicamente, para quem não sabe o que está acontecendo, nosso querido Carlo Ancelotti provavelmente vai ser demitido muito em breve e o Real Madrid já mira em novos treinadores, muito porque essa última temporada foi muito abaixo. E tem alguns nomes aqui interessantes. São três que estão mais fortes, né, que é Xabi Alonso, Zidane e por último, Jürgen Klopp. Esses nomes estão próximos realmente do cargo. E o que está mais próximo, inclusive o que está tendo mais barulho e está sendo mais perguntado tanto aqui no canal quanto em redes sociais num conjunto geral é Jürgen Klopp. E hoje vou fazer esse exercício aqui. Eu vou montar um elenco com Jürgen Klopp, eu vou tentar explicar pra vocês o que ele pode trazer de diferente pro Real Madrid, que tipo de solução ele pode trazer e como seria um elenco ideal pra ele, o que ele precisa pra ter um elenco bom dentro do Real Madrid. Essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Tem vários motivos que fizeram o Real Madrid não tá bem nessa temporada. Um deles talvez não seja o elenco, né? Eu vejo gente falando do elenco. O elenco é bom. É claro que não é um elenco perfeito, faltam peças, inclusive eu vou trazer essas peças que faltam, muito numa casa de rodagem de elenco, né, não na casa de, tipo, o elenco titular ter que mudar tanto, até porque tem muitos treinadores que podem usar o trio de ataque atual muito bem. Klopp é um deles, ok, ele não vai ter tanta dificuldade de utilizar bem um Mbappé, um Rodrigo da vida, não vai ser um problema pra ele. A gente já sabe de alguns reforços que já estão próximos do Real Madrid, um deles é o Alexander-Arnold, que jogou durante muitos anos junto de Klopp e funciona muito bem com o treinador, então ele já vai ter alguns jogadores perto da característica dele, mas eu diria que as exigências de Klopp, elas não são tão grandes. Klopp é um treinador da escola de futebol da Alemanha, né? Eu já falei aqui algumas vezes no canal e eu cito este nome, apesar de não ter algo ali em específico, um estudo por trás, né? Mas é porque tem muito treinador alemão de alto nível que fazem coisas parecidas, eles têm ideias parecidas em como eles executam a pressão, né? Alguns dizem, né, que Klopp é um dos melhores que utiliza o Gegenpress, né? Que é um dos conceitos aí de pressão moderno do futebol, né? Assim, ele é um treinador que vai modernizar o Real Madrid. Basicamente é isso. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, porque talvez Klopp possa parecer um pouquinho mais velho, mas o futebol dele é um futebol moderno. É um futebol que, e aqui eu deixo claro pra vocês torcedores do Real Madrid, não se defende bem. Klopp, ele dá aberturas. Inclusive, era muito comum ver Klopp tomando gol antes de marcar. E talvez vocês vão ter que aprender a viver essa emoção. Uma emoção que talvez o Real Madrid já viva há bastante tempo e esteja dentro da identidade dele, né? Afinal de contas, quando ele foi enfrentar o Arsenal agora, a galera ficou falando, né, que eles iam virar pra cima de Arteta e fazer o impossível. Por que eles têm essa mística? Porque o Real Madrid tá acostumado a lidar com resultados difíceis. Com Klopp vai ser difícil, né, nesse sentido, porque realmente a marcação não é tão poderosa assim, mas tem coisas que podem ajudar, inclusive quando o elenco estiver montado, eu vou mostrar pra vocês o que pode ajudar a melhorar essa marcação. Mas em resumo, cara, a ideia dele é muito ofensiva, cara, muito ofensiva mesmo. O Liverpool de Klopp é um time que você pode ter certeza, não tem como controlar, não existe um jeito, um método de você controlar aquilo. E o Real Madrid dele pode ser ainda pior de controlar, pode ser ainda mais difícil, porque ele vai ter acesso a jogadores que no Liverpool ele não tinha. Ele vai ter acesso a um craque não só na direita, como foi com o Mohamed Salah, não. Ele vai ter um craque na esquerda, um craque na direita, um craque no banco de reserva, um craque como centroavante, um craque no meio de campo, um craque na zaga, um craque no gol. Então, nós estamos falando de possivelmente um jeito de melhorar a ideia desse cara que já funcionava tão bem. A grande limitação que ele tinha dentro do Liverpool, na maior parte do tempo, era o próprio elenco do Liverpool, que tinham limitações muito na casa do financeira, né? O grande problema do Liverpool, e aqui eu explico ele pra vocês, é que o Liverpool não conseguia manter a consistência entre titular e reserva, e muitas das vezes acabava no time principal parando peças que estavam em níveis abaixo, e ele tendo que utilizar essas peças, ele tendo que utilizar muito jogador da base do Liverpool, sem ter esse jogador realmente de alto nível, já experiente, que pode jogar, desempenhar o melhor em campo. O problema não são os jovens, e sim o tipo do jovem. O tipo do jovem que ele não quer usar. Inclusive tem um jogo da Copa de Liverpool versus Chelsea, né, quando o Pochettino tava sob o comando do Chelsea, que a gente perde para o Liverpool utilizando um monte de jogador da base, por causa da falta do elenco, uma crise de lesão, não ter essa rodagem toda de elenco. Acredite, no Real Madrid ele não vai sofrer do jeito que era com o Liverpool. A maior dor de cabeça que ele vai ter, e que é a grande dor de cabeça de muitos treinadores, é lidar com tanto ego junto e com tanto jogador bom que quer jogar futebol. Então esse vai ser o grande desafio, lidar com o ego dos jogadores. Ele também não é tão ruim com jovens assim, ele é um cara que consegue sim. Se o jovem tem muito talento, ele consegue desenvolver ele bem e melhorar ele. Eu já vi ele fazendo isso com outros jogadores, então não vai ser um grande desafio. Inclusive eu acho que a base do Real Madrid vai ser muito melhor utilizada sob o comando de Klopp do que era utilizada com o antigo treinador. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Então há sinais muito positivos e outros sinais que são negativos.
ofensivos. Na questão da identidade, né, com que o elenco gosta de jogar em campo, é exatamente o que eles querem, cara. É exatamente o que esses caras querem propor como jogo. Inclusive, é melhor do que o atual treinador vem mantendo como identidade. Nem todo jogador quer ficar retrancado, marcando e jogando contra-ataque o tempo inteiro. Eles querem também dominar o jogo. Claro que o contra-ataque é uma das forças do Liverpool, mas não é só ela. Tem vários outros princípios que são utilizados ali que fizeram o time ser tão grande. E um deles é controlar bem a posse da bola e conseguir ter padrões ofensivos de diversas maneiras diferentes, ter diversas maneiras diferentes de criar dinâmica e abrir espaço em campo. Não existe tanta retranca para bater com ele. Inclusive a vida dos atacantes vai ser um pouquinho mais fácil, né? Eles vão precisar produzir menos individualmente, o sistema vai produzir um pouco mais para eles e talvez dê uma liberdade deles fazer coisas em campo que eles não tinham anteriormente. Outra coisa que é muito boa é a capacidade dele de usar múltiplas peças no ataque, né? Bellingham vai ser um meia no esquema dele, mas não vai ser um meia defensivo, né? Vai ser um meia que vai defender em um momento e vai atacar no outro. Então ele vai poder chegar à área e fazer os gols que ele fazia no Borussia Dortmund. Inclusive, Bellingham vai se aproximar muito mais de tirar 100% do que ele tem do que talvez o Bellingham que vocês viram na primeira temporada, que era um Bellingham muito ofensivo. Talvez esse Bellingham vai ser mais balanceado e você vai ver ele brilhando defensivamente, criativamente e ofensivamente também. Então, tudo isso é o que Klopp pode trazer para o Real Madrid de vantagem se você tiver ele sob o comando, cara. É muita vantagem. E aqui entra num daqueles casos onde o encaixe com o elenco é muito bom. Apesar de algumas dificuldades que ele vai ter em alguns detalhes ali do elenco, a maior parte do elenco combina muito bem com a ideia dele e com algumas modificações a gente pode ter um elenco extremamente competitivo. Lembrando que o elenco do Real Madrid hoje já é muito bom. Tem alguns pequenos detalhes só que tem que ajustar. Pequenos, não muita coisa. Inclusive, antes de eu mostrar o elenco montado pra vocês, eu tenho que dizer que mesmo que não seja contratado os jogadores que eu tô colocando aqui, mesmo que contrate outros jogadores e mesmo que às vezes nem contrate tantos jogadores e mantenha já o que tem, hoje já o elenco do Real Madrid poderia já funcionar em 100% do que ele tem pra entregar com os jogadores que tem hoje dentro do elenco, cara. Figuras como Ceballos, por exemplo, é um jogador que ele poderia utilizar muito bem. Ele não teria grandes problemas em utilizar ele, por exemplo. Eu quero que vocês entendam isso, né? E a proposta daqui do elenco montado é melhorar o que já é bom. Bom, vou parar de enrolar vocês, mas antes vou pedir que vocês não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, ok? Ajuda muito o canal quando vocês fazem isso. E também você tem a opção de hype aí na aba de comentários. Se você tiver smartphone, você passa pro lado, dá um hype gratuito, ajuda muito o canal a continuar. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, meu Twitter. Eu comento futebol diariamente lá da maneira mais rápida, comento o que acontece aí no mundo do futebol. Enfim, agora vamos pro elenco montado. Bom, aqui a gente tem o elenco montado. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que ele não tem só uma formação, ok? Essa aqui é a formação principal dele, a que ele mais utiliza, por isso eu mantive ela, mas ele tem outras formas de encarar o campo. Em primeiro lugar, eu precisava falar disso. Agora, no gol, eu não mudei. Continua Courtois e Lunin. Pra mim, inclusive, tá sobrando isso aqui. Courtois talvez seja o melhor goleiro do mundo. E o Lunin é um absurdo e poderia ser titular de um monte de clube. E eu acho que um Manchester United estaria sonhando em ter ele como titular, por exemplo. Então, tá sobrando. Na zaga, pela direita, nós temos Romero e Éder Militão. E pela esquerda, nós temos Huijsen e Rudiger. Eles mesmos. Seria caro montar essa zaga? Com toda certeza, cara. Romero não vai sair barato do Tottenham. E Huijsen também é caro. Só que vale a pena. O Real Madrid tem um problema grande na zaga hoje. Com a saída de um Alaba da vida, vai abrir folha salarial para eles poderem contratar esses dois jogadores. Então esse problema vai ser resolvido vendendo a Alaba. E também tem o tal do Raul Asensio, que vocês podem se perguntar cadê ele. Ele seria uma quinta opção aqui. A depender de como o Militão vai voltar, Raul Asensio pode ser o reserva. Eu vi que muita gente tá desmerecendo muito o Militão atualmente, mas eu te explico aqui. Ele tava voltando de lesão, meus amigos. O que vocês viram dele nos últimos tempos não é o Militão bom. O Militão que eu vi há muitos anos atrás, quando chegou no Real Madrid, é um Militão que joga muita bola e que não é desse jeito. Tem Romero aqui, que é um zagueiro que é, às vezes, desmerecido por uma galera que não conhece ele, mas ele é muito bom. E eu não tô falando que ele é muito bom, só bom não, cara. Ele é nível Van Dijk mesmo, assim. Eu vou colocar comparações estatísticas dele com Van Dijk pra vocês entenderem. E assim, eu não acho ele melhor que Van Dijk, mas ele se aproxima do que é ele. Eu sempre comparei ele muito com o ex-zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, né? Sempre achei ele quase tão bom quanto. Então, é um jogador que eu gosto muito, que eu acho um puta jogador e poderia estar no Real Madrid, né? Acho que é uma proposta que ele aceitaria e resolveria os problemas da zaga. Ele tem um grande defeito, que ele é muito violento em campo e acaba tendo a tendência de tomar cartão vermelho quando não precisa. O Romero tem esse defeito aí e eu não sei se ele vai resolver não, mano. Nós temos o tal do Alexander-Arnold e Lucas Vázquez pela lateral direita do campo. Mantive Vázquez porque ele tá jogando bem, ele tá com bom físico e ele vai conseguir cumprir o que o treinador quer. Então, dá pra manter ele por uns anos e depois ir atrás de um lateral direito pra reserva de Arnold. Não achei necessidade de trocar. E aí tem Theo Hernandes aqui e Fran Garcia. Fran
Garcia já tá um pouco abaixo dos dois que eu acabei de falar, da lateral direita. Eu não sou tão fã dele, mas Theo Hernandes, cara, ele é um monstro e ele é um cara que tem uma regularidade física boa, ele é um cara que é muito bom e ele pode bem que pintar no Real Madrid. E eu dei escolha a ele não de um Grimaldo da vida, muito por uma questão que eu prefiro o jeito que ele joga em relação a Grimaldo com Klopp, porque ele cria jogadas individuais de uma maneira um pouquinho melhor. Se fosse um treinador tipo Xabi Alonso, eu acho que eu preferiria Grimaldo, porque Grimaldo é mais inteligente, é um jogador que, pra um jogo mais pensado, pra jogadas que são menos rápidas, eu acho que ele é um pouquinho melhor. Mas pensando no jogo rápido, em criar jogada, em ter um duelo 1v1 mais poderoso, driblar, fazer uns gols difíceis, eu acho que eu prefiro Theo Hernandes, cara. Assim, ele cria umas jogadas bizarras, assim, e vale a pena. Além de você juntar ele com o Mbappé, porque ambos já jogam na seleção, a gente tem uma boa sinergia, então é melhor juntar os dois. Nós temos aqui na camisa 5, Tchouaméni e Camavinga. E a camisa 5 é muito importante, inclusive um dos maiores defeitos do último Liverpool. Mas basicamente o 5 aqui, ele é um jogador que ele participa do jogo, mas muito menos que os outros meias, né? Os outros meias são bem mais ofensivos. E o papel dele é fechar esse espaço. Acho que Tchouaméni defensivamente não tem o que falar. Ele é um dos melhores do mundo, ótimas leituras, é experiente, é bom. Vai se juntar um pouquinho mais ali de zaga, vai fazer o que Fabinho fazia no Liverpool. E eu acho que ele vai fazer, ainda vai sobrar e vai fazer mais ainda, né? Tchouaméni é um monstro. Inclusive essa linha alta vai fazer muito bem a Tchouaméni, cara. E esse jogo mais controlado, eu acho que inclusive a tendência é ele voltar ao prime dele, que ele foi ali, por exemplo, na Copa do Mundo. E tem Camavinga, que também é um ótimo camisa 5, poderia estar mais à frente do campo, mas eu prefiro o Camavinga de uma maneira mais defensiva. Ele é um bom primeiro volante, cara. Assim, Camavinga, ele é seguro como volante. Então, eu acho ele mais defensivo, né? Eu acho que ele pode ser um bom reserva. Na verdade, é um reserva de luxo, né? Ele pode entrar em outras posições aqui, pode quebrar galho em todo canto. Nós temos aqui como os meias mais ofensivos, né? Um misto de CM com AM, dependendo da fase do jogo, né? São meias que vão trabalhar muito o físico em campo, e ambos aqui são excelentes nisso, mas também vão chegar muito no gol, né? Ele pode montar um plano deixando o Valverde mais baixo e Bellingham subindo um pouco mais pra linha de ataque mesmo e usando melhor os espaços. Ele consegue fazer isso, então é um jeito bom de utilizar os dois. E aí nós temos Bellingham e na reserva dele nós temos o Tijani Reijnanders, que tem uma chegada ofensiva muito boa. Vocês podem rir do jeito que eu pronuncio o nome dele, eu volto a falar, eu tô pronunciando como o narrador pronuncia o nome dele, eu não sei como pronunciar. Eu não sou fluente em holandês, desculpa, é um defeito meu. Nós temos aqui Barella na reserva de Valverde, cara. E Barella, mano, não tem nem o que falar, cara. É um dos melhores meias da atualidade. Vale a pena, ok? Barella tem um protagonismo que é insano. O grande problema é convencer ele a ser banco de reserva. Não sei se ele quer. Mas também não tem como tirar a titularidade dos dois que eu coloquei aqui, cara. Em qual time do mundo do futebol Valverde seria reserva? Eu pergunto pra vocês. Não tem, né? E o cara é bom em tudo, então eu não tenho o que fazer, cara. Ele é um monstro, tá ligado? Eu não tenho o que falar, mano. Cara, e esse elenco aqui tá muito forte, cara. Tá muito forte, cara. E basicamente um foco que eu dei aqui é trazer reservas que não fujam muito o nível dos titulares. É claro que defensivamente você vai perder um pouco com essas duas reservas que eu coloquei aqui, mas nem tanto, e também tem Camavinga se você precisar, né? E aí nós temos no ataque pela direita, um atacante pela direita, Rodrigo e Arda Güler, que também pode participar um pouco do meio de campo, o Arda Güler, né? Pode participar aqui do meio de campo se ele precisar de algo ainda mais ofensivo, né? Rodrigo vai se dar muito bem com esse treinador. Vinícius Júnior e Brahim Dias na esquerda do campo. E centralizado nós temos Mbappé e Nico Paz, que vai jogar de falso 9, os dois jogadores. E aqui eu vou explicar como funciona e principalmente cadê Endrick, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Cara, assim, o ataque de Klopp, ele é um ataque móvel. Ele tem 3 atacantes, né? Esses 3 atacantes, eles podem fazer movimentos parecidos, movimentos diferentes. Ele pode fazer uma balança mais à direita, ele pode fazer uma balança mais à esquerda. Vai depender do adversário, vai depender da estratégia. Ele pode fazer um monte de coisa. Se tem uma coisa que Klopp não é limitado, é como ele utiliza o ataque. Inclusive, Rodrigo vai poder pisar mais por dentro do campo, de uma maneira mais central, buscar ângulos que favoreçam o chute dele, né? Isso aqui não vai ser um problema. Ele não vai jogar mais como um ala, um ponta, com um monte de função pra fazer. E você vê como o Salah, por exemplo, um jogador que pode ser desleixado na direita do campo e tá tudo bem, porque na maior parte do tempo a função dele é chegar no ataque mesmo. Então, Rodrigo vai ser utilizado de uma maneira completamente diferente que é utilizada hoje. Vini, a mesma coisa, vai ser um atacante, vai chegar um pouquinho mais perto da área, vai ter menos dificuldade em criar os lances, porque os lances vão chegar mais perto do gol, né? Então, Vini vai ter que ser mais um definidor de jogadas. Mbappé vai jogar como um falso 9. E aqui é a grande dificuldade, né? Porque Mbappé não vai, acredito que ele não vai fazer centralizar tanto, e vai fazer Mbappé trabalhar mais criativamente. Então, Mbappé vai dar uma dropada aqui pra abrir espaço pros dois coleguinhas dele fazer gol também. Mas ele ainda vai chegar muito ao gol, ou ele até pode mudar o plano e usar o Mbappé mais centralizado também, é uma possibilidade. Mas ele sempre gosta muito de um falso 9, e o falso 9 torna a formação de Klopp muito infeliz de você enfrentar, cara. Assim, é muito difícil, cara. Quando o Firmino tava jogando bem nessa posição, cara, era um filme de terror, cara. Tipo assim, não dava, era muito imprevisível o ataque. Então, é uma formação que é muito poderosa pra esse ataque. E os meias, cara, eles trabalham muito no meio de campo, fazem tudo que o meia precisa e pode chegar ao ataque também. Então, são figuras que vão estar chegando no ataque ali toda hora. Só que a grande vantagem do Liverpool é que esses caras mantêm o equilíbrio defensivo.
No Liverpool nem tanto, né? O Liverpool tinha problemas com alguns jogadores que ele botava ali que não mantinha o equilíbrio. Então, esses meias podem ser meia atacantes ou CMs também, que vão jogar mais ao meio de campo. E aí a gente tem o camisa 5, que ele tem um papel muito fundamental, que é afundar e manter o equilíbrio do campo, né? Já que esses jogadores vão subir. E os laterais também, né? Os laterais são bem ofensivos. Mas é claro que tem a questão do passe, né? Os laterais estão mais cobrindo com passe que qualquer outra coisa. E de vez em quando eles chegam no ataque. Além de ter outros padrões para utilizar o lateral. Ele pode fixar mais os laterais. Ele pode inverter Alexander-Arnold e mandar mais ele pro meio de campo, fazer uma dupla. Ou ele pode fazer o Tchouaméni subir também e botar o Arnold aqui distribuindo bola. Tem diversas formas dele utilizar o campo. Inclusive, é uma coisa interessante, né? Porque ele usa 4-3-3 sempre, mas a formação e a execução da formação é sempre diferente, a depender do cenário que ele tem nas mãos, né? Então, é basicamente assim que funciona. Os zagueiros são zagueiros centrais, por isso que eu coloquei eles tão embaixo, né? Inclusive, é a única saída. E por isso eu trouxe esses caras, porque eles são inteligentes, eles têm um físico muito bom pra lidar com esses contra-ataques, né? Se tem uma coisa que Rui se mostrou no Bournemouth, é a inteligência, e Romero, não tenho nem o que falar, cara. Assim, ele salva muito mesmo. E aí, volta a falar da condição física, né, do jogador Militão. Porque, talvez, como ele vai ter que correr muito, né, nos contra-ataques, de certa forma, vai ter que estar muito bem empenhado na parte física, se ele voltar mal de lesão, é bem difícil dele continuar. Enfim, basicamente é isso, rapaziada. É assim que vai funcionar normalmente ali a formação de Klopp. Eu não tô me apegando muito a um detalhe específico, porque eu volto a falar, ele faz muitos ajustes, né? Inclusive, se tiver dúvida, Klopp consegue utilizar a ponta? Consegue, mano. Klopp utiliza também os pontas. Agora é a grande dúvida, cadê Endrick, maldito? Onde é que ele tá? Endrick seria uma peça extra do ataque, que pode entrar como 9, como ponta direita, né? O atacante pela direita. Basicamente são posições que ele pode ser utilizado. Eu daria um foco menor pra Endrick, pra dar tempo a ele, pra ele aprender o jogo, né? Nico Paz, eu acho que ele não vai ter nenhuma dificuldade. Inclusive, Nico Paz, ele é um atacante moderno, né? Ele sabe fazer tudo que o futebol moderno precisa, ele faz tudo que o futebol moderno quer. Só que Endrick não, cara. Endrick é um cara que tem muito talento, o que não quer dizer que ele vai saber jogar essa formação aqui. Então vai depender muito de Klopp como ele vai ensinar Endrick. Então, Endrick eu já penso pro futuro ou como uma opção extra mesmo, que acaba entrando ali fora dos principais, porque os que eu coloquei aqui já sabem jogar o jogo, eles entendem o futebol europeu de có e salteado. Não é um desafio pra eles, mas pra Endrick vai ser. E principalmente o grande desafio desse treinador com Endrick é transformar ele em um camisa 9, que hoje ele tem uma maldita balança direita do campo, onde ele fica posicionado à direita e não centralmente, né? Que é um problema que eu já falei, isso não é instrução do treinador. Ele fez isso com Abel Ferreira e ele faz isso com todo mundo. Não é o treinador, é o jogador que faz isso e ele tem que resolver esse problema, cara. Enquanto ele não resolver, eu não vou colocar ele como titular. Eu prefiro muito mais o Nico Paz jogando como um falso 9, né? O que ele já faz hoje dentro do time do Como. E ele poderia servir ali Vini, Rodrigo e outros jogadores, além de até poder adaptar Rodrigo como falso 9 também. É uma possibilidade, cara. Eu acho que todo mundo vai evoluir muito com ele. Essa é a minha questão final aqui, cara. Todo mundo vai evoluir muito com o treinador Klopp. Eu acho que ele vai trazer uma identidade e eu acho que é a melhor escolha. Eu prefiro ele a Xabi Alonso no Real Madrid. E basicamente é isso, cara. Este aqui é o vídeo de hoje. Espero ter cobrido tudo. Espero ter passado todas as informações que eu precisava passar. Agradeço a presença de todos que chegaram até aqui. Muito obrigado pelo like, pelo hype ou qualquer outra coisa que você tenha feito para ajudar o canal. Se vocês tiverem dúvidas aí na aba de comentários sobre qualquer coisa, pode tirar suas dúvidas aí. Eu vou tentar responder o máximo de pessoas que eu conseguir. É isso, rapaziada. Tchau.